Estou cadastrando aqui a aula de hoje no nosso sistema. Bom dia, João Pedro. Fala aí, Augustão, beleza? Senti falta de você na última aula. Bom dia, Isa. Deixa eu ver aqui se eu localizo já quem está ausente. A Lauren me parece estar ausente. O Breno me parece estar ausente. O Gabriel me parece estar ausente. E acredito que só. Não, o Breno tá aí, né? Dá um oi aí, Breno. Deixa eu ver que você tá vivo. Beleza. Então... Cadê a Anister, hein? Parece, então, que a pauta é da Anister. Então, isso aí, pessoal. Ok, chamada cadastrada. Vamos direto ao nosso assunto. Pessoal, então hoje nós vamos dar sequência aí e espero eu fecharmos o nosso estudo do capítulo 5, em que nós estamos tratando Hegel, Marx e Nietzsche, que são, como o título aqui sugere, do nosso capítulo, Gênios da Filosofia Alemã. Estamos estudando especificamente o século XIX. Estamos aqui no finalzinho do chamado período moderno, da modernidade, no estudo da filosofia, e já lançando bases para o estudo da filosofia contemporânea, tá bom? Então, a aula de hoje, nós vamos tratar deste último filósofo previsto no capítulo, que é justamente o Nietzsche. E antes de eu falar do Nietzsche, eu quero, ao anunciar essa aula, também anunciar para vocês o nosso trabalho valendo 4 pontos, tá bom? Então, o nosso trabalho valendo 4 pontos, ele vai ser justamente sobre a filosofia do Nietzsche, eu vou descrever aqui para vocês, vou colocar aqui no chat como que vai funcionar o nosso trabalho. Ele vai seguir a mesma lógica, né, do que a gente já vem fazendo nos outros trabalhos dos semestres anteriores. Nós vamos fazer um texto dissertativo de no mínimo 20 linhas. Texto dissertativo no mínimo tratando dos seguintes temas, tá? Que são fundamentais vocês abordarem na sua pesquisa sobre Nietzsche. Então, citando aqui para vocês o primeiro aspecto, moral dos escravos, o segundo aspecto,
Fati. Manual dos Escravos, Amor Fati, deixa eu me recordar aqui o terceiro aspecto. O Super-Homem. Então, aqui, ó, trabalho de filosofia. Vocês vão pesquisar sobre a filosofia do Nietzsche, fazendo um texto dissertativo de no mínimo 20 linhas, tratando dos seguintes temas: Moral dos Escravos, Amor Fati e o Super-Homem, tá bom? Podem pesquisar, para além do material didático de vocês, obviamente, a internet, né, com textos aí que tratam desses aspectos. Lembrando que o texto dissertativo deve conter as suas próprias palavras, tá bom? Não quero mero copiar da internet. O Augusto já se adiantou aqui, perguntou o prazo para entrega. O prazo de entrega é para o dia 13 de novembro. Então, vocês vão ter 2 semanas para realizar esse trabalho, tá bom? 13 de novembro, vai cair numa sexta-feira, e daí eu acredito que vocês tenham tempo suficiente, né, tempo de sobra para produzir esse texto dissertativo. Lembrando que ele deve ser manuscrito, né? Vocês vão escrever no caderno de vocês, com a letrinha linda de vocês, vão fotografar e me enviar as fotos por e-mail. Vocês já sabem o meu e-mail, mas não custa lembrar que é prof.betodemelo@gmail.com. prof.betodemelo@gmail.com. Tá ok, pessoal? Dúvidas, perguntas, tudo certinho? Podemos seguir para a nossa aula? Então, ótimo, vamos lá. Tratando, então, de hoje, nós vamos abordar aí o pensamento do Nietzsche. Então, Nietzsche é este filósofo alemão, né? Ele nasce ainda num contexto em que a Alemanha não havia os contornos geográficos que nós temos hoje, mas nós reputamos ele, sem dúvida, como um filósofo alemão, que vai justamente fazer, é um dos filósofos chaves para fazer essa transição entre um pensamento moderno e justamente o pensamento contemporâneo. Nietzsche morre no ano 1900, ou seja, no último ano do século XIX, não é isso? E, então ele é esse fechamento, de fato, da filosofia moderna e já lança as bases da filosofia contemporânea. Uma breve biografia aqui de Nietzsche, né? Ele inicia os seus estudos no campo da filologia, não na filosofia, né? A filologia era uma matéria, uma disciplina que estava sendo muito estudada naquela época, porque foi uma época fundamental de reestruturação de textos antigos. E a filologia, o que ela faz? Ela vai buscar recompor, traduzir, redefinir grandes textos da história e que eram manuscritos, tinham problemas de edição, tinham problemas de identificação da linguagem, eram muitas cópias. Então, o filólogo era aquele que pegava textos da antiguidade, especialmente, e reconstruía esses textos para fazer novas edições. Então, para isso, eles tinham que ler com muito cuidado os textos antigos, acessar manuscritos, comparar manuscritos para ver se havia diferença entre os manuscritos.
e achar um termo comum para que aqueles textos pudessem ser restaurados, vamos dizer assim. E Nietzsche inicia a sua carreira nessa área, mas justamente nesse ato de pesquisar textos antigos, especialmente textos gregos, textos dos filósofos gregos, Nietzsche, ele então se descobre no campo da filosofia de fato e começa a escrever textos de cunho filosófico. Né? E Nietzsche ele teve uma vida muito sofrida, pessoal, muito sofrida mesmo. Né? Ele perde o pai muito cedo, em virtude de um acidente que seu pai teve, né? O seu pai cai do cavalo e, em virtude dessa queda, ele morre. E Nietzsche muito novo, né? O pai de Nietzsche era um pastor luterano. Então Nietzsche, no início da sua vida, teve uma educação religiosa, formal, basicamente, e tanto que ele inicia seus estudos com grandes interesses em teologia e em leituras bíblicas. Contudo, com a morte do seu pai e posteriormente com os estudos que ele vai desenvolvendo por conta própria, ele vai cada vez mais se afastando de uma visão dessa visão cristã institucionalizada, ligada à igreja, e, pelo contrário, posteriormente, Nietzsche vai ser um grande crítico dessa mentalidade, desses costumes que foram trazidos pelo cristianismo institucional, especialmente, vamos dizer assim, né? Mas ele inicia no estudo da filologia, ele se torna professor muito cedo, professor universitário. Contudo, além desses problemas emocionais, né, ligados à perda do pai, uma certa desestruturação da família, ele também sofre de graves doenças. Nietzsche tinha muitos problemas estomacais, e ele também tinha muita enxaqueca, então era um jovem muito doente, né? E, em virtude dessa doença, ele pede desligamento da universidade onde ele lecionava, né, e também por questões pessoais ali, intelectuais, junta todos esses fatores, ele pede para se desvincular da universidade, e a universidade, observando a fragilidade do Nietzsche, concede-lhe uma aposentadoria. Né? Então, ele, com esse dinheiro, que era um pouco dinheiro, uma pequena quantia que ele recebia mensalmente de aposentadoria, ele passou o resto da sua vida até uma doença futura que ele teve, que o levou à invalidez, né? Mas durante a sua aposentadoria até a sua doença, que lhe deixou mentalmente inválido, ele procurou escrever bastante e ficava viajando pela Europa, ficando em pequenos hotéis, albergues, coisas assim, né, na Itália, na Suíça, na própria Alemanha, ficava viajando e tendo uma vida profundamente solitária. Nietzsche foi um homem de pouquíssimos amigos e fazendo o que lhe deixou de fato profundamente conhecido, que foi escrevendo seus textos, né? Publicando as suas obras, e essas obras nós vamos identificar alguns pontos centrais da filosofia do Nietzsche, como ele aborda alguns aspectos, questionando profundamente a mentalidade filosófica da época dele, né, da civilização ocidental como um todo, especificamente da época dele. Então, dito isso, nós podemos entrar no primeiro aspecto da filosofia do Nietzsche, que foi essa divisão aqui, que está ali na página 22, entre o espírito dionisíaco e o espírito apolíneo. Então, falar de espírito dionisíaco e falar de espírito apolíneo é identificar duas pulsões, dois desejos que estão profundamente presentes na vida humana. Dionísio
era um deus da mitologia grega, assim como Apolo também. E o Dionísio era o deus da filosofia grega, da mitologia grega, ligado à festa, à sensualidade, à diversão, ao prazer, ao humor, né? E o Apolo era o deus da mitologia grega ligado à ordem, ao equilíbrio, à razão, à justiça, de modo que o Nietzsche vai perceber que, fazendo aqueles estudos lá, né, do pensamento grego, ele vai perceber que ambos impulsos estavam muito presentes na mentalidade grega antiga. Então você tinha tanto momentos para festejar e prestar culto ao deus Dionísio, em que as pessoas se embriagavam, festejavam, riam, dançavam, e em alguns casos praticavam até orgias, né, porque era um deus ligado à sexualidade também. E também havia momentos de prestar culto ao deus Apolo, que era o deus da ordem, da decência, do equilíbrio, da justiça, etc. De modo que o que Nietzsche vai dizer é que esses dois impulsos que foram representados por esses personagens mitológicos são impulsos profundamente ligados à condição humana. Então, o ser humano, ele tem em si tanto desejos de festa, de curtição, da dança, da embriaguez, daquela loucura, da curtição, mas também, por outro lado, o ser humano tem em si desejo de ordem, de justiça, de equilíbrio, coisas afins. E Nietzsche vai dizer que o grande problema que ocorreu na história da filosofia foi deixar essa dimensão dionisíaca da experiência humana, eliminar isso e enfatizar apenas a dimensão apolínea, então o espírito apolíneo. Então ele vai criticar que no pensamento e nos costumes posteriores a esse período aqui da Grécia Antiga, houve um abafamento dessa dimensão dionisíaca da vida humana em detrimento apenas da dimensão apolínea, de modo que a filosofia, o raciocínio, o estudo ficou muito formal, muito lógico, muito racional e sufocou toda essa experiência típica do que ele chamava de espírito dionisíaco. Então, o que Nietzsche vai propor é que, de fato, haja um equilíbrio entre esses dois aspectos da experiência humana, né, e que são aspectos complementares. Nietzsche ele vai dizer que o espírito apolíneo ele não deve se sobrepor ao espírito dionisíaco, mas nós temos que perceber que são impulsos da experiência humana e eles devem estar mutuamente relacionados, tá bom? Dito isso, nós podemos ir para o segundo tópico, que é justamente a moral dos escravos. Então, a moral dos escravos é uma visão que Nietzsche tem da ética, da moralidade que se fundamentou na civilização ocidental, especificamente, que é onde ele dedica a sua crítica, né? Então, ele vai dizer que, num dado momento da história, estavam em jogo dois tipos de moralidade. Dois tipos de moralidade. A moralidade dos nobres e a moralidade dos escravos, dos pobres, dos marginalizados, dos fragilizados. Nesse sentido, havia também uma divisão na moralidade.
por um lado, a moral nobre enfatizava aquilo que era bom, ou seja, a bondade, né, aliás, a qualidade de bom, né, a excelência, a virtude, e por outro lado, muito cuidado no que eu vou dizer, a moral dos escravos enfatizava o que era o bem. Então pensem aqui, o bom e o bem. O bom, ele está fazendo oposição não ao que é mal, mas ao que vamos dizer assim, aquilo que é errado. Então, é uma ideia de o bom aqui no sentido de uma virtude, de algo que é certo, em oposição a uma virtude, a um vício, né, que era algo errado. Por outro lado, a moral dos escravos fazia uma outra divisão. Era uma divisão entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. A moral nobre era uma visão que não estava tão preocupada assim com elementos como a justiça, como a igualdade. Eles estavam preocupados com, com a excelência, com serem de fato bons. Então, aquele que enfatizava o que é bom, ele estava preocupado em, vamos dizer assim, ter uma conduta que ia, de fato, explorar o máximo da sua potencialidade para que ele, de fato, fosse uma pessoa boa, uma pessoa excelente, uma pessoa competente. Então, essa é a moral dos nobres. Então, o nobre, o que, que ele queria? Ele buscava, enquanto virtude ética, se desenvolver, crescer, alcançar o máximo de seus objetivos, alcançar o máximo de riqueza, de status, de posição. Então, ele buscava ser bom nesse sentido, de agir da forma que ele entendia como excelente. Por outro lado, os fracos, eles não têm essa capacidade de se autodesenvolver, de alcançar grandes objetivos, porque eles são inferiores, eles são subjugados pelos fortes. E justamente por não terem essa condição, eles vão desenvolver uma outra moral, que é uma moral que Nietzsche vai chamar de uma moral do ressentimento. Uma outra forma de falar dessa moral dos escravos é chamá-la de moral do ressentimento, que é uma moral que vai dizer o seguinte: bom, já que nós não conseguimos buscar alcançar o bom no sentido dos nobres, nós vamos buscar uma outra forma de moralidade, que é a lógica do bem. Então, é uma forma de a gente procurar se encontrar. Então, ao invés de querer ensinar que nós devemos ir mesmo, conquistar os nossos objetivos, lutar pelos nossos sonhos, expandir as nossas potências, vamos dizer assim, obtermos algum sucesso nesse sentido, nós não vamos usar isso. Nós vamos dizer que, na verdade, o que nós devemos buscar é o bem, a justiça, não buscarmos o nosso próprio interesse, mas o interesse da coletividade, o interesse geral. E aí, justamente, Nietzsche tece a sua crítica tanto à filosofia clássica, em que nós temos Sócrates dizendo da importância da justiça na política, do bem, Platão, né, que vai dizer isso de uma forma ainda mais acentuada, né, a questão do bem supremo, o bem comum, a justiça, né,
são valores que são trazidos, segundo Nietzsche, dessa visão típica de uma moral dos escravos, da moral dos ressentidos. E, além da filosofia clássica, Nietzsche vai acusar também o cristianismo de difundir essas noções, porque o cristianismo ele ensina que a pessoa não deve buscar seus próprios interesses, que ele deve aprender a se autonegar, né, a ter uma vida que oferece a outra face, por exemplo, a uma vida que não resiste o mal, produzindo outro mal, fazendo mal. Então, é uma vida que Nietzsche entende como resignada, né? Obviamente, isso é passivo de críticas. E eu, por exemplo, como um pensador cristão, eu entendo o que Nietzsche estava criticando ali, né? Especialmente as evidências, os ensinos que foram passados pela igreja na época de Nietzsche, que haviam muitas distorções, né, da visão genuinamente cristã das coisas. Então a gente entende as críticas, mas também é capaz de apresentar contra-argumentos de modo a questionar também esses levantamentos que a gente trouxe. Mas o importante para a gente entender aqui na nossa aula é identificar o que Nietzsche está chamando por si de moral dos escravos, tá bom? E aí, identificando essa moral dos escravos, que Nietzsche vai dizer que é o que de fato vai perpetuar na história da filosofia, acaba com aquela visão do herói como o guerreiro, aquele que obtém grande sucesso na vida, que conquista muitas coisas, que eleva a sua potencialidade, que obtém uma ética dos nobres, vamos dizer assim. A gente vai dizer que isso se perde na história e que acaba evidenciando justamente essa outra dimensão ética que Nietzsche vai, então, chamar de moral dos escravos. E justamente por isso, Nietzsche vai dizer que ele faz uma filosofia com o martelo, que é o próximo aspecto aqui, né? É a destruição dos valores tradicionais, fazendo filosofia com um martelo. Então, o que Nietzsche vai dizer? Vai dizer que o grande objetivo dele, enquanto filósofo, é filosofar com um martelo. Por quê? Porque o objetivo dele é destruir toda essa mentalidade que foi consolidada na filosofia ocidental. Então, ele vai mostrar toda a hipocrisia que está por trás disso, toda a justificativa que está por trás disso, e vai destruir toda essa filosofia, lançando críticas muito profundas, muito agudas, né? E ao ponto do Nietzsche mesmo chegar a afirmar que ele não era um homem, ele era uma dinamite, porque esse impulso dele, né, de destruir tudo aquilo que havia sido construído mediante o que Nietzsche entendia que era uma profunda hipocrisia, um profundo interesse que está por trás, né, interesses escusos que estão por trás dessas reivindicações, ele queria destruir profundamente tudo isso, né? Bom, então, pessoal, como que ele faz isso, né? Como que ele apresenta essa destruição? Então, ele tem duas obras importantes aqui, né? A primeira dela é o Crepúsculo dos Ídolos, e a segunda dela é a Genealogia da Moral. No Crepúsculo dos Ídolos, o Crepúsculo vocês sabem bem, porque vocês viram o filme lá do vampiro, né? Não, brincadeira, não tem nada a ver. O Crepúsculo dos Ídolos é uma obra. O Crepúsculo quer dizer aquele início do anoitecer, não é isso? Vai anoitecendo, então
o dia vai se apagando. Então, quando ele fala crepúsculo dos ídolos, ele está dizendo que é o apagar das luzes de toda uma idolatria que foi formada no, nesse período, né, da história da filosofia, e então que ele deveria destruir. O próprio Nietzsche seria esse que iria apagar as luzes, os holofotes que estavam sendo lançados em toda essa que ele chamava de idolatria do pensamento, né? A idolatria ligada a essa ênfase em virtudes que, na verdade, para Nietzsche eram meros interesses, jogos de poder que justificavam o levantamento desses ideais, tá bom? E aqui nós precisamos, dentro desse contexto, introduzir um conceitozinho que o Nietzsche vai usar de uma forma muito própria, que é o conceito de niilismo. Niilismo. Então, você tem aqui no nosso quadrinho, né, uma ilustração bem interessante com justamente o conceito de niilismo, aqui na página 24, né? E nihil é uma palavrinha do latim que quer dizer nada. Então, o niilismo, na linguagem comum, pessoal, primeiro nós vamos entender a linguagem comum do termo, depois nós vamos entender como Nietzsche empregava esse termo. Então, o niilismo, na linguagem comum, queria enfatizar aquelas ideias que não acreditavam na existência de algo para além do mundo físico, material. Então, o que eles diziam, os niilistas? Que para além da experiência ordinária que nós temos na vida, deste mundo concreto e material, não havia nada, não havia nada além. Por isso, niilismo, né? Nihil, como eu disse para vocês, quer dizer nada em latim. Contudo, Nietzsche, muito sagaz, ele vai subverter o sentido deste termo, ele vai mudar, ele vai inverter a lógica deste termo. Porque o Nietzsche, ele acreditava que afirmar que havia algo para além dessa realidade que nós vivemos, para além do mundo da vida que nós experimentamos, era justamente você se assentar em um nada, você buscar o fundamento em um nada e colocar esse fundamento acima do próprio fundamento que é o que de fato existe, que é a vida. Por isso Nietzsche é considerado o filósofo que valoriza a vida enquanto tal, valoriza a vida com as suas dores, as suas tristezas, as suas incoerências, mas também as suas alegrias, lembra lá do espírito dionisíaco, as possibilidades de festa, de dança, de admiração, de contemplação da beleza da vida. Então, Nietzsche, ele era um entusiasta da vida como ela é. Né? Por isso também o conceitozinho de amor fati, que vocês vão pesquisar no trabalho de vocês. E ele vai dizer que afirmar a existência de algo para além dessa vida que nós vivemos no nosso cotidiano, como, por exemplo, a ideia de um céu, de um paraíso, a ideia de um inferno, a ideia de um mundo metafísico, ou de qualquer coisa nesse sentido, era uma forma de você ofuscar a realidade da vida e acabar perdendo a possibilidade de viver a vida na sua plenitude, porque você estava buscando, de fato, coisas que não existem. E aí, Nietzsche vai dizer, na verdade, esse tipo de pessoa é que é o verdadeiro nihilista. Então, espero que vocês tenham entendido essa explicação, porque é uma explicação muito central aqui de como Nietzsche lida com as coisas, né? E aí, portanto, ele vai apontar este elemento central aí, né? Essa crítica central, essa subversão que ele faz ao conceito de niilismo.
Ligado, então, a essa dimensão da vida, de buscar valorizar a vida tal qual ela é, nós podemos entrar no próximo aspecto da página 25, que é o eterno retorno. O que é o eterno retorno em Nietzsche? O eterno retorno tem várias interpretações para essa ideia, né? Nietzsche não estava muito preocupado em ficar explicando demais a sua filosofia, ele sempre lançava suas ideias, ele escrevia em forma de aforismos, que eram pequenos trechos, assim, de pequenas unidades literárias em que ele lançava algumas ideias, né, algumas frases, às vezes uma frase de efeito, algum pensamento que ele tinha, e nisso ele ia compondo a sua escrita, não era uma redação completa, né? Com certeza o Nietzsche não se sairia muito bem no Enem, vamos brincar assim, né? Lógico que Nietzsche escrevia muito bem, não estou dizendo isso, mas a forma como ele procurava se apresentar não era essa forma tradicional que nós conhecemos de um texto, tudo com início, meio e fim, não, ele ia lançando pequenas ideias ali, pequenas intuições que ele ia tendo, e assim ele ia compondo a grande parte das suas obras, né? Obviamente houveram obras que ele também escreve em forma dissertativa, né? Mas as mais famosas dele, as principais, estão muito presentes a ideia do aforismo, que é justamente o que eu disse para vocês, esses pequenas unidades literárias que não têm necessariamente uma relação uma com as outras, né? E falando então do eterno retorno, que está muito presente em alguns desses aforismos, uma interpretação que se dá a essa noção de eterno retorno é o eterno retorno como uma forma de você se autoexaminar. Uma forma de você se autoexaminar. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai lançar a seguinte história. Imagine que você tivesse sido amaldiçoado por um ente espiritual, né? Alguém te amaldiçoasse, e você fosse obrigado a viver todos os dias, ou a viver o mesmo dia, todos os outros dias. Vamos supor que você fosse obrigado a viver a sexta-feira, hoje, dia 30 de outubro, de repente um ente espiritual, um ser espiritual chegasse para você e falasse assim, olha, você agora vai ser obrigado a viver durante o restante de para sempre, todos os outros dias da sua vida, você vai viver o dia 30 de outubro de 2020. Não sei se eu me fiz entender aqui, né? Você vai acordar dia 30, no próximo dia você vai dormir, você vai acordar, você vai estar no mesmo dia, todo para sempre você vai viver o mesmo dia, o mesmo momento. Nietzsche vai te perguntar, se você fosse, né, usando essa imaginação aí, esse recurso, se você fosse obrigado a viver todos os outros dias da sua vida, o dia de hoje, você seria uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, uma pessoa plena? Por que Nietzsche faz essa pergunta? Porque ele quer te dizer o seguinte, que você deve buscar viver a cada dia da sua vida como se justamente você tivesse sido obrigado a viver esse dia por todos os outros. Não sei se eu estou fazendo, não sei se eu estou me fazendo entender aqui, talvez minha explicação possa estar um pouco truncada. Mas ele vai dizer o seguinte, você tem que viver de uma forma tão plena a sua vida, você deve se autoexaminar, você deve buscar uma plenitude na sua existência, você deve buscar viver de uma forma tão satisfatória, de modo que se você fosse obrigado a viver todos os outros dias da sua vida, ou você fosse obrigado a fazer em todos os outros dias da sua vida o que você fez no dia de hoje, você ainda assim seria uma pessoa realizada e satisfeita. Isso é um critério de avaliação, um autoexame. Poxa, será que eu estou vivendo de fato plenamente a vida? De modo que se eu precisasse de fazer o que eu estou fazendo hoje, todos os outros dias,
eu permaneceria uma pessoa realizada existencialmente? Então, esse é uma possibilidade de interpretação dessa ideia que Nietzsche lança do eterno retorno, né? De você estar sempre voltando às mesmas práticas, e se ao voltar essas mesmas práticas, você de fato validaria elas. Uma outra explicação que pode se dar também a essa noção de eterno retorno é justamente uma ideia de que, no fim das contas, o mundo é cíclico, as coisas vão se repetir, né? Então, tudo que está acontecendo agora, de algum modo, vai se repetir num dado momento do futuro, ou é algo que já aconteceu em um determinado outro momento. Por quê? Porque o mundo é um mundo fechado em possibilidades, de modo que se tem um longo tempo de vida pela frente, e o mundo é um processo fechado de possibilidades, de alguma forma essas possibilidades um dia vão se repetir, né? Seja com você, seja com outras pessoas. As casuísticas da vida, elas giram de forma, ou de alguma forma, repetitivamente, tá bom? São duas possibilidades de explicação. Com certeza, essa noção de eterno retorno é um dos temas mais complexos aí para a gente entender na filosofia do Nietzsche. Um último aspecto aqui que eu quero trazer para vocês é aquele grande conceito polêmico aí de Nietzsche, ligado ao que ele chama da morte de Deus, né? Nietzsche, no determinado momento dos seus escritos, vai afirmar que Deus está morto. Perceba que essa frase de Nietzsche, Deus está morto, não quer dizer que Nietzsche está dizendo Deus não existe. Nietzsche não estava preocupado em sua filosofia em atacar a existência de Deus propriamente dita. Entendeu? Então, nesse sentido, a gente não pode afirmar que Nietzsche uma filosofia de Nietzsche é uma filosofia ateísta. Não é isso a grande preocupação de Nietzsche. Nietzsche está preocupado em fazer uma análise de como as pessoas manipulam os discursos, inclusive os discursos religiosos, os discursos relacionados a Deus. Então, quando ele vai dizer que Deus está morto, ele vai dizer o seguinte: neste momento histórico, intelectual que ele está vivendo, né, que era o século XIX, ainda com profunda influência do iluminismo, ele vai dizer, olha, vocês deram tanta ênfase no ser humano, na capacidade autônoma do ser humano, na capacidade da razão do ser humano, que vocês eliminaram Deus da equação, vocês tiraram Deus da jogada. Então, na civilização em que nós vivemos, no dado momento intelectual que nós vivemos, vocês mataram Deus, vocês tiraram Deus da realidade da vida de vocês, e vocês colocaram outros ídolos no lugar, sendo que um desses ídolos é o próprio ser humano, que é colocado em um alto pedestal pelo iluminismo, né, a racionalidade humana como aquela que é autossuficiente e que de modo algum dependia de uma intervenção divina para a condução da vida humana. Então Nietzsche ele faz esse retrato, ele vai dizer, olha, Deus está morto. Nós vivemos numa sociedade em que a afirmação sobre Deus é meramente acessória, né? Vocês não têm recorrem mais ao argumento da divindade para se afirmarem. Só que vocês fazem pior. Vocês, além de negarem, né, não fazerem uso do argumento sobre Deus, que era um argumento muito presente na Idade Média, agora vocês levantam outros ídolos. Vocês levantam a razão como uma espécie de divindade.
vocês levantam a dignidade humana, a democracia, valores que vocês entendem como absolutos, mas que na verdade são ídolos. E por isso Nietzsche vai dizer que ele faz uma filosofia com o martelo. Ele quer destruir todo esse tipo de valoração, né, todo esse tipo de ideia que se coloca de uma forma absoluta, né? Então ele vai questionar tudo isso, ele vai criticar tudo isso, e essa crítica é o que se denomina então da morte de Deus, da morte de todo discurso que tem como base um fundamento absoluto, tá bom? Nosso tempo se esgotou, e aí na nossa última aula, nós vamos na nossa próxima aula, nós vamos tratar de outros dois aspectos aqui, né, que é o super-homem, que é um termo que é uma tradução do Humbermensch, do Nietzsche, e depois nós vamos tratar das três metamorfoses do ser humano, segundo Nietzsche também. E aí, com isso, de fato, nós encerramos o nosso capítulo. Tá bom, pessoal? Agradeço demais aí a atenção, a paciência de vocês e vejo vocês ainda hoje na nossa aula de Sociologia, tá bom? Um abração para todos, fiquem com Deus.